Fala, torcida do Botafogo, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, novas informações do Botafogo que enfrenta, amanhã o Atlético Paranaense no Newton Santos. Jogaço aí, Atlético Paranaense. Deu muito trabalho pro Flamengo. Agora enfrenta o Botafogo, líder absoluto do campeonato. Vamos aqui com comentários do canal SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor botafoguense, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor do Botafogo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Embalando o seu torcedor nesse Brasileirão, o aproveitamento do time é tão bom quanto o início do campeonato passado, do Luiz Castro. Não sei se é uma coisa boa ou ruim para falar para o botafoguense, mas o aproveitamento é parecido. Vamos conferir. Líder do Brasileirão, o Botafogo de Arthur Jorge tem números parecidos com o time de Luiz Castro, que também liderou o campeonato na 9ª rodada do ano passado. Com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, a equipe atual mostra mais eficiência na hora de balançar as redes. São menos de 7 finalizações para fazer um gol, contra mais de 8 do time de Castro. Já no aproveitamento geral, o ex-treinador leva a melhor, com 1 vitória a mais. Entre os bons desempenhos e a troca de comando, o que a torcida do Botafogo espera agora é manter essa sequência até o fim do campeonato. O próximo desafio do Glorioso será o confronto direto contra o Atlético Paranaense amanhã no Newton Santos, com expectativa de casa cheia e festa da torcida em busca da vitória. Olha, tá parecido. Eu não sei se o botafoguense gosta dessa lembrança do ano passado, que o final foi ruim, mas enfim, o início foi muito bom. A arte aqui do Daniel, parabéns, Daniel, sempre mandando bem, acrescentando aqui pra gente. A gente tem esses números, O Botafogo também era líder nesse momento no Campeonato Brasileiro, com 1 vitória a mais. O Botafogo tinha 21 pontos após a 9ª rodada no ano passado, agora com 19. Olha só esses detalhes, 7 vitórias contra 6, assistências 11 contra 2. Finalizações para marcar. A gente vê, de certa forma, o time do ano passado ainda um pouco superior. Em gols marcados, empate, gols sofridos um pouco menos, o aproveitamento um pouquinho superior com o Luiz Castro. Pelo que você vê, o time jogando bola, assim, tá melhor esse ano que o ano passado? Já que a gente está fazendo a comparação das duas equipes, eu vou ser mais justo. A gente está falando de um Luiz Castro que estava já há muito tempo no comando da equipe do Botafogo. Já o Arthur Jorge, ele chegou nessa temporada, no meio da temporada, diante de adversários extremamente difíceis. E eu gosto mais de assistir ao jogo do Arthur Jorge ao jogo do Luiz Castro. Se eu tivesse que preferir algum, eu escolho o Botafogo desse ano com o técnico Arthur Jorge. Mas, claro, uma menção honrosa ao que o Luiz Castro fez naquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tanto é que depois que ele deixou o comando da equipe do Botafogo, tudo foi ladeira abaixo. O Botafogo acabou perdendo o título de maneira vexatória. Mas se for escolher algum Botafogo, eu escolho do técnico Arthur Jorge. Acho que me agrada mais. A gente pensando no elenco, Pedrosa, ele tem mais opções, o Arthur Jorge, que o Luiz Castro. Ele, além da fase exuberante do Júnior Santos, contraponto com o Tiquinho, que estava muito bem ano passado nesse momento, mas ele tem Luiz Henrique, Savarino, Jefinho. Você vê o elenco Diego, melhor. Voltando também a desempenhar bem, Diego Hernandes. Também, o Romero. Talvez no ano passado, Tiquinho e Eduardo estavam numa boa fase, que agora não estão. E o Vitor Sá também era um jogador importante para o Luiz Castro. Outro de lado de campo. Olha, é uma comparação difícil, tá? Eu concordo com você, de que o Arthur Jorge tem mais material humano em mãos do que o Luiz Castro tinha. Mas a gente tem que lembrar, cara, que o time do Botafogo do Luiz Castro no ano passado fez o melhor primeiro turno da história do Campeonato Brasileiro. Isso é muito relevante, cara. Aquela trinca de meias, o próprio Marlon Freitas, o Tietê, o que eles jogavam era brincadeira. A velocidade de transição do Botafogo, enfim, era um time que realmente, pra mim, era muito letal. E eu gosto de times assim, de times letais, de times verticais e efetivos como é do Luiz Castro. E pra quem não se lembra, era 3-0, 4-0 rápido. Assim, era uma coisa, principalmente jogando no Newton Santos, era uma coisa espetacular realmente de se ver. Talvez para os olhos de quem gosta de futebol, o do Arthur Jorge seja mais vistoso de fato, porque é um jogo mais funcional, uma troca de posições mais bonita de se ver. Mas o do Luiz Castro era brincadeira também, e eu tenho
99% de certeza que se ele não tivesse ido embora, o Botafogo teria sido campeão. Mas o time do Luiz Castro, se a gente for parar e analisar, o setor defensivo era melhor do que desse ano. Adrielson e Vitor Cuesta. Adrielson estava Eles estavam numa fora o PR, né? Fora o PR também. foi para a seleção, o setor defensivo é melhor. Esse ano o ofensivo é melhor. Mas o defensivo do ano passado era bem melhor. E o Tiquinho também, o nível do Tiquinho que ele apresentou no primeiro turno ainda não alcançou esse ano, tá oscilando bastante. Eu não sei nem se ele vai alcançar de novo, porque o que ele fez no ano passado era digno de craque do Brasileirão disparado. Basicamente o que o Júnior Santos está fazendo. O Júnior Santos está dando conta pode ser. Esse ano. Falar do Vasco, Pedrosa, terá mais um desafio. Não, o braço. Já foi Até tudo. o cotovelo já foi. Nossa, até o cotovelo. Meu Deus do céu. Guloso. Papai, eu fico até pensando assim. Que loucura. O seguinte, ó. Mas, Botafogo tá embalado, né, cara? Eu já ouvi isso, tem isso. O problema é que qualquer elogio que a gente faça ao Botafogo... Isso eu já vi. É que eu acho que dessa vez não vai ter aquela coisa, o Botafogo abriu 20 pontos, não perde mais, vai ser brigado, eu acho. Por exemplo, o Bahia hoje tava perdendo por 2-0, buscou um empate. Concorrente direto do Botafogo. O Flamengo tá perdendo, empatou no último lance. Então, assim... E o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Também pontuou. E assim, a gente tem que também evidenciar esses três grandes campanhas, né? Essas três grandes campanhas, tanto de Bahia quanto de Flamengo e de Botafogo. O Botafogo ainda... somada à questão da Libertadores, né? Que tava virtualmente eliminado, conseguiu passar com uma rodada de antecedência e tá aí fazendo frente a qualquer time que chegue pra enfrentar o Botafogo hoje, sabe que pra conseguir vencer o Botafogo, vai ter que suar sangue. Mas aí eu acho, assim, a situação... Porque a gente pode começar já... Assim, a galera já manda, o elefante subiu na árvore. O elefante subiu na árvore, então subiu. Mas vamos por aí. Agora, o elefante... Eu acho que esse time aí ele vai menos construir elefante na árvore. Não tem nem comparação. Agora, o elefante vai construir uma mansão na árvore? Então, eu acho que não. Acho que ele vai estar na árvore com outros bichinhos. Tá Lembrando... Não vai estar sozinho, né? Lembrando que o Botafogo do ano passado tinha... A Copa do Brasil pela frente, foi eliminado logo, assim, no oitavas de final, se não me engano, pelo Atlético Paranaense. A gente fez um jogo do Botafogo, né? Sim. Fez de Botafogo e Brasiliense, né? O quê? Brasiliense, não, Brasil, né? Passa isso. Passa, e aí ele cai no Atlético Paranaense. Perde para o Atlético Paranaense, até nos pênaltis, enfim. Sim. E aí... A competição internacional que o Botafogo tinha era a Copa Sul-Americana, que o Botafogo deixou de lado. Luiz Castro cagou. A gente foi até no Newton Santos, que ele tava perdendo pro Guarani, né? Guarani já era o Bruno Lage. Já era o Bruno Lage. O jogo de ida que foi com o Castro. Mas o próprio Castro também já não... já não... O Botafogo como um todo não deu... Estava cagando para a Sul-Americana. E assim, corretamente. Eu acho que corretamente. Acho que como tinha botado frente no Brasileiro, é um título bacana pro Botafogo ganhar. Eu sei, mas aí, por exemplo, nessa frente foi suficiente. Por exemplo, quando começou a derreter, agora, se estivesse na semifinal do Sul-Americano, tinha algo a correr atrás. Mas eu acho que porque o elefante que está na árvore agora é outro. Acho que a gente tem que diferenciar porque o que foi o Botafogo. Tá muito melhor. Esse time é mais confiável. Que era o Botafogo no ano passado. Pega, por exemplo... Tem mais elenco, mais talento. Nome por nome. Você tinha o Lucas Perry e você tem o John. O John, hoje, ele... Não, o elenco esse ano é incomparável ao elenco do ano passado. Mas se você, por exemplo, se você comparar... O elenco é muito melhor. Se você comparar goleiro a goleiro, o Lucas Perry fez um primeiro turno de outro mundo. O primeiro turno do Lucas Perry é absurdo. Só que é aquilo, evidencia também um time que era mais exposto. Exatamente. O John, quando é muito exigido, como foi hoje contra o Grêmio, fez 3 defesas. Cara, o grande exemplo... o grande exemplo do elenco ser incomparável ao do ano passado, porque eu sempre boto isso. Tem os desfalques Quando você depende de jogadores, e eram de bons jogadores. O Tiquinho e o Eduardo eram os melhores jogadores de linha do Botafogo. Mas você dependia dos dois. E hoje a gente vê um Botafogo que não depende dos dois. Não, hoje em dia os dois podem ser opções. Assim, o Eduardo é uma opção. Eles baixaram também de qualidade. Assim, naquele nível, eles teriam no mesmo nível que eles estavam. Não sei não, hein? O Tiquinho jogaria com mais regularidade. O Eduardo não sei. Nível. O Eduardo pode ser. Pelo meio campo, né, do esquema. Eu acho que o Tiquinho se cobra mais os gols seria mais hoje em regular dia. no time, né, dele. Agora, a fase dos outros, principalmente a do Júnior Santos, agora, quando você não depende desses dois jogadores, eles são componentes do elenco, o Botafogo pode ser campeão sem os dois sendo efetivos. Sim. Assim, é porque o elenco é outro.
Quando você começa, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar do Vasco. O Vasco joga sem o Verratti, o Vasco não faz gol. Não tem alternativa pra fazer gol. Não existe. Então por quê? Porque o elenco é bem ruim. Você tem que ter pelo menos uma ou outra alternativa pra você dividir gols. Sem o Eduardo, sem o Savarino, mas tem o Lucas Romero. O artilheiro do Botafogo no ano não é o centroavante, é o Júnior Santos. Por exemplo. Não, mas então, o Luiz Henrique tá mais devagar do que a gente esperava. Mas tu vai ver os números dele, ele tá sempre marcando as para além o Botafogo não depende dele. Para além das opções no ataque, é a lateral direita, pô. Sim. O Damian Soares tá jogando muito bem, jogou muito bem hoje. A opção do Botafogo na lateral direita era o de Plácido. Era o de Plácido. Na esquerda, o Cuiabano. Uma das grandes polêmicas do Bruno Lage no Botafogo era a improvisação do Tietchan na lateral direita. Por que não coloca o de Plácido? Aí depois o Lúcio Flávio colocou o de Plácido e falou, por que não improvisou o Tietchan? O Botafogo foi ao mercado e contratou 2. Sim, o Matheus Ponte. Na lateral esquerda mesmo já tendo 2... Contratou o Cuiabano, que é um acerto de mercado absurdo. Bom. Não, e você posição tem 3 física, laterais. né, cara? Qual time hoje tem 3 laterais? Achei muito interessante essa Tem o movimentação. Marçal machucado, mas é um jogador com rodagem na Europa. Se ele tiver tem o Hugo, que é jovem, tem o Cuiabano, que é o meio termo. É um cara que não tem rodagem na Europa, mas pra Brasil tá no primeiro nível essa ali. movimentação O Flamengo não tem um terceiro lateral. Não tem. Não. Essa movimentação do Cuiabano é bem interessante. É isso aí, torcida do Botafogo. Grande atuação do Botafogo contra o Grêmio agora. Né, meio que página virada, agora enfrenta o Atlético Paranaense lá no Newton Santos. Um jogo que vai ser muito difícil, até porque o Atlético Paranaense, em questão de qualidade, para mim, é muito melhor do que o Grêmio. O Atlético Paranaense que deu muito trabalho pro Flamengo na Arena da Baixada. Agora enfrenta o líder do campeonato, o Botafogo. O Botafogo favoritíssimo para esta partida. Dentro da sua casa, tem que sair com os 3 pontos, tem que vencer o Atlético Paranaense. Vencendo, continua líder absoluto. Ninguém conseguiu tirar a liderança do Botafogo. O único, se eu não me engano, que tinha chances ali era o Flamengo, lógico, que era líder, ou o Atlético Paranaense, o próprio, né? Que estava vencendo o Flamengo e estava sendo líder apenas por saldo de gols. E mesmo que o Botafogo vencesse, o Grêmio, ia continuar em segundo lugar, né? Não ia conseguir ser líder por conta dos saldos de gols do Atlético Paranaense. Agora os dois se enfrentam, confronto diretíssimo pela liderança do campeonato. É isso aí, torcedor botafoguense. Agradeço pela companhia. Até o próximo conteúdo.